Temos aí um mês que é de extrema relevância, né, para nossa sociedade, é o Agosto Dourado que foi instituído ainda em 2017 e diz respeito ao aleitamento materno no Brasil. E quem está na linha e passa a conversar conosco é a coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Escola Santa Mônica, médica pediatra neonatologista, doutora Andréa Pinheiro. Um bom dia, muito obrigado, viu, doutora, por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Bem, doutora, a instituição do mês, ela é muito recente, mas aleitamento materno, a vovó lá atrás já tinha uma ideia, ainda não era a ideia que a gente tem hoje, mas ela lá atrás já sabia dessa necessidade, doutora. Isso, a gente, infelizmente a gente passou por um processo, vamos dizer assim, cultural, né, de colocar na cabeça da mulher que existia um outro alimento melhor que o dela. E hoje a gente sabe que não é isso. A gente tem que voltar aos nossos antepassados, né? E ver que hoje a gente está aqui no mundo do jeito que a gente está, a humanidade, né, sobrevivendo a todas as intempéries que vem acontecendo. E, assim, um fator muito importante para isso é o leite materno, porque a gente sabe que ele vai proporcionar ao organismo da criança, né, uma condição para que ele se adapte, para que ele resista, né, às infecções, para que ele tenha uma vida saudável, chegue à fase adulta com uma vida mais saudável. Então, a gente incentiva, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o leite materno, ele seja oferecido exclusivamente até o 6º mês, mas que essa amamentação seja estendida, ele não parou no 6º mês, ela tem que ser continuada até os 2 anos e meio ou mais. E este ano a gente vem com a campanha da Semana Mundial, que é apoiar mães e pais que trabalham, né? Porque se a gente diz que a criança precisa receber o leite até os 6 meses e manter até os 2 anos e meio ou mais, como é que a gente vai garantir isso para a mulher se ela volta ao trabalho? Com licença de 6 meses, com licença de 4 meses, ou até sem licença, né? Porque muitas mulheres trabalham na informalidade. Então, o objetivo deste ano é justamente isso, é a gente discutir com gestores, com as instituições de saúde, com as instituições de educação, né? Como é que a gente vai apoiar essa mãe na volta ao trabalho? Agora, doutora, dá para a gente fazer algumas comparações? Leite materno e os leites, por exemplo, leite de vaca, tem gente pensando que teve um bezerro. Outros estão numa condição dos leites em lata, aqueles que estão no supermercado. O leite materno, a senhora falou em alimentação exclusivamente com leite materno. Ele é um composto necessário e suficiente para que a gente possa alimentar os nossos filhos? Com certeza. Ele é vital para a nossa sobrevivência. Ele é vital para a sobrevivência do homem no planeta. Se hoje a gente decidisse que nenhuma mulher iria amamentar, e se a gente for pensar no quanto de insumos é gasto para manter uma vaca, para alimentar essa vaca, para tratar a mastite dessa vaca, então, quanto de antibiótico, quanto de resistência bacteriana a gente vai ter no mundo? E depois, quanto de água do planeta para transformar esse leite em pó? Depois, o que fazer com esses resíduos que vão ser descartados na natureza? A gente precisa da natureza. A gente precisa dos rios, dos mares, das florestas. Então, provavelmente, em pouquíssimo tempo, a gente não existiria mais. Não de uma forma saudável como a gente vive hoje. Então, a gente precisa parar para pensar. Então, a gente já sabe que o leite, ele traz benefícios para a criança, porque ele evita infecções, ele, além de ser alimento, ele é uma vacina, ele é um remédio, né? Ele vai trazer todos os benefícios para que o bebê se desenvolva plenamente e chegue na fase adulta, na vida adulta, sem as doenças que a gente vê hoje, né? Doenças cardiovasculares, pressão alta, colesterol alto, tendo o risco de ter um derrame cerebral, né? Na mulher, ela reduz o câncer de mama. A gente vem no próximo mês trabalhando o Outubro Rosa, né? Então, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero,
Então, são todas doenças que a gente pode evitar se a gente, lá no início da nossa vida, fosse amamentado. Então, acho que é um investimento que ele dá um retorno a longo prazo, né? Ele favorece até as mães que trabalham, como é o tema da campanha, porque as crianças que são amamentadas, elas adoecem menos. Se ela adoece menos, vai ter uma menor evasão dessa mulher que trabalha, porque hoje a força feminina no trabalho é muito grande, né? Então, a gente precisa criar métodos, meios, para que ela possa passar esse período amamentando. Então, o Ministério da Saúde, junto com a rede de bancos de leite, vem incentivando as salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Já é uma estratégia do Ministério da Saúde. Então, a gente precisa colocar salas de apoio, onde? Nas universidades, nos hospitais, onde tem, vamos dizer assim, mão de obra feminina, onde essa mulher que está em idade fértil, que trabalha, quando ela volta a trabalhar, que está amamentando, ela possa ir nesse local, fazer a retirada do leite e levar esse leite congelado para que seja oferecido ao bebê dela que ficou em casa, ao invés de oferecer outros alimentos. Agora, doutora, há algum ponto negativo que possa ser destacado para a mulher que amamenta, ou seja, amamentar causa algum problema à mãe? Olha, o que eu posso lhe dizer, afirmar com certeza, só se ela sofrer bullying e sofrer preconceito. Mas aí não é ela vai receber de outra pessoa, né? Porque a gente, essa questão muito forte ainda da amamentação estendida, porque que a gente consegue garantir um pouco maior o número de bebês que sejam amamentados exclusivo até o 6º mês, mas as crianças de 2, 3 anos, muitas não conseguem. Porque existem tabus, que isso a gente precisa criar também uma educação, mudar esse conceito, né? Essa visão de que criança grande não precisa mais mamar. Precisa, para a saúde dela e para a saúde da mãe. Para a saúde da própria mãe. Então, nós temos aí a recuperação pós-parto, ela é melhorada quando a gente está no processo de amamentação, doutora? Sim, ela consegue fazer com a liberação da ocitocina, que é um hormônio que vai participar da saída do leite. Ela faz a contração das células da mama para que o leite saia, também contrai as células do útero. Então, essa contração uterina favorece, evita, aliás, que haja sangramentos, porque é uma causa muito, assim, frequente, a gente pode dizer, e uma causa que pode estar dentro da causa do óbito materno. A mãe pode morrer se o útero não contrair. Ela pode ficar sangrando, isso tem que ser uma urgência médica, é uma urgência cirúrgica. Então, se não for controlado, esse útero precisa ser retirado. E a gente sabe que se o bebê for amamentado já na primeira hora de vida, a gente já favorece ao bebê, que já está sendo colonizado, ele já vai receber as bactérias da mãe, que são bactérias benéficas para a saúde dele, e a gente está ajudando a mãe a liberar a ocitocina e fazer com que esse útero contraia, reduzindo a chance de ter um dano maior. Bem, doutora, a gente já sabe que, bom, o leite materno é a nutrição ideal, dá proteção imunológica, previne uma série de doenças crônicas. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, e eu queria ir até um pouco mais além, doutora, é um ganha-ganha nesse vínculo mãe-bebê? Há aspectos psicológicos aí para ambos? Sim, a gente consegue, durante esse processo do aleitamento, a mulher ela libera substâncias que são prazerosas, tanto para ela como para o bebê. Então, libera substâncias endorfinas, que dão prazer, então a mulher ela fica mais relaxada. Até num processo, se ela estiver entrando, vamos dizer assim, num processo de psicose puerperal, né, aquela depressão puerperal, vai ser liberado substâncias que vão ajudar. É lógico que existem mulheres que vão precisar de medicação, mas o aleitamento materno, ele contribui, ele fortalece esse vínculo. Então, a mãe que está amamentando é uma mãe que se preocupa, que ela foca no filho. A gente não vê mães que estão amamentando, vamos dizer assim, serem agressivas com seus filhos, né?
espancarem, a gente não vê. Quando você vê uma mãe, ou ela tem um distúrbio psiquiátrico, ou então ela não formou esse vínculo, tá? Então a gente precisa favorecer isso. Para o bebê, com certeza, porque ele vai ser um bebê mais confiante, e a gente já tem trabalhos que mostram agora, o doutor César Victor, que aumenta o quociente de inteligência. Então, os bebês que são amamentados até o 6º mês e estendido, é bom frisar, ele tem um quociente de inteligência maior do que aqueles bebês que não foram amamentados. Então, isso, se um bebê ele é mais inteligente do que o outro, a chance dele, vamos dizer, se dar bem na vida, para que as pessoas entendam, é maior, porque ele vai ter uma chance maior de estudar, de ter um emprego melhor, de ter uma renda melhor. Então, o que a gente quer é que todos sejam favorecidos com esse tipo de alimento. Agora, doutora, há alguns mitos e algumas verdades acerca dessas questões e algumas orientações, doutora. Nós temos aí um banco de leite na Maternidade Escola Santa Mônica. Algumas mães têm mais leite do que se faz necessário para o seu próprio filho, a sua filha. Esse excedente, doutora, como é que a gente pode colaborar com o banco e de que maneira isso pode ser feito? Tem orientação, tem um telefone, como é que é isso? A gente tem as redes sociais da maternidade, a gente tem um telefone 3315 4434, elas podem entrar em contato, a gente passa as informações, e é importante dizer que o banco de leite, ele não tem um papel só de coletar o leite, ele tem um papel de incentivar e apoiar a amamentação. Então, a gente pode receber gestantes que queiram já tirar suas dúvidas, né, do período de como vai ser a amamentação, e qualquer dificuldade que a mulher tenha, não precisa ter excesso de leite, qualquer dificuldade que ela tenha durante o processo de amamentação, ela pode vir ou pode entrar em contato. É lógico que se ela tiver com dificuldade, melhor seria que ela viesse para que a gente fizesse um exame, fizesse uma anamnese, conversasse e para entender essa dificuldade dela. Mas não é só para arrecadar o leite, né? Então, a gente faz esse trabalho também e funciona 24 horas. Agora, doutora, tem mães aqui mandando algumas mensagens e algumas falam sobre, olha, os seios ficam muito enrijecidos, duros ou pedrados, como estão aqui nas mensagens. E algumas relatam de que os bicos das mamas racham. Sim. O que é que está acontecendo nesses casos, doutora? Olha, geralmente isso acontece no início, na primeira semana, quando a gente chama o período de apojadura. Então, o organismo, o cérebro, ele não entende a necessidade real do bebê. Então, nessa primeira semana, há uma descarga muito grande dos hormônios que fazem a lactação, ocitocina e prolactina. Então, ele vai produzir muito. Com o passar do tempo, o cérebro entende que não precisa de tanto e essa produção vai reduzindo. O leite não vai secar, ela vai produzir o que o bebê precisa. Em algumas situações, as mulheres produzem mais. Então, essas mães que têm excesso, elas precisam fazer a retirada. Porque o leite, ele não é para ficar no peito. Ele tem que ser fabricado e sair. Se ele permanece no peito, esse leite, ele vai endurecer. Então, ele sai da forma líquida, se transforma num gel que é mais endurecido. Então, o bebê, quando vai mamar, se essa mama estiver muito endurecida, ele vai mamar com mais força e isso vai machucar. Então, a orientação que a gente faz é que ela faça uma massagem com movimentos circulares por toda a mama e faça uma pequena retirada, para deixar a parte da areola, que é a parte mais escura, mais molinha, e o bebê possa fazer uma pega de maneira que não machuque. Isso a gente pode orientar por telefone, mas se ela não conseguir resolver, aí o ideal é que ela procure o banco, porque aí a gente vai observar o bebê e passar toda essa informação, ela vai sair do banco aprendendo como amamentar sem sentir dor. Doutora Andréa Pinheiro, a alimentação inadequada da mãe, o uso de álcool, de fumo durante esse período, de alguma forma tem relação com a qualidade do leite materno?
Olha, a gente sabe que umas substâncias elas podem ser transmitidas para o bebê através do leite, né? Através do sangue. O sangue vai se transformar em leite. Então, se eu tenho uma substância tóxica, se eu faço ingestão, álcool, alguma droga, e assim, determinadas medicações que são poucas, é bom que a gente frise, porque muita gente acha que, estou tomando esse remédio, não posso amamentar. Não vou amamentar. Não, não é isso. Se tem dúvida, a gente pede que elas entrem em contato com o banco, que a gente também passa essa orientação. Mas, dependendo da substância, ela pode chegar no volume grande, no volume pequeno, ou até não chegar no leite materno, tá? Mas, assim, o fumo não é interessante, porque além de ser uma questão de passar substâncias que são tóxicas para o bebê, também tem a parte respiratória, né? Então, o bebê, ele pode ficar com desconforto, cansado, com doenças pulmonares por conta do fumo. Então, a mãe vai dizer, eu estou amamentando, mas meu bebê está cansado. Sim, mas você está fumando. Então, a gente precisa organizar isso, né? E, assim, o álcool também. Então, a orientação é que, de maneira nenhuma na gestação, porque já existem doenças causadas no bebê que atingem o cérebro, se ela fizer uso de álcool na gestação. E durante a lactação também passa numa quantidade menor, mas passa. E também pode causar algum malefício. Aí a orientação também é que ela não faça uso. Doutora Andréa, sintetizando aqui as dúvidas, elas falam sempre sobre a qualidade do leite, se o meu leite está fraco, eu acho o meu leite mais ralinho do que o que era da minha colega, e sobre a baixa produção de leite, o que é que pode causar aí, pelo menos essa é a ideia que tem a mãe, de que ela tem menos leite do que deveria. Isso. Essa questão de muito ou pouco é muito da gente, né? Porque o bebê, o estômago no início da vida, o bebê não toma uma quantidade grande. Então, ele mama em intervalos pequenos, e, assim, em intervalos curtos em tempo pequeno, tá? Então, ele pode mamar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, dependendo da fome dele. E daqui a 1, 2, 3 horas ele querer de novo. Então, a gente só precisa ter esse conhecimento. E eu falo sempre que é interessante que as mães observem se os bebês estão fazendo muito xixi. Porque se a gente pensar que o leite é líquido, e quando a gente toma muito líquido, a gente faz muito xixi. A mesma coisa é o bebê. Então, se o bebê está ingerindo bastante líquido, ele tem que fazer em torno de 6 a 8 vezes em 24 horas, tá? Então, se ela não está trocando muita fralda, aí a gente precisa fazer uma avaliação. Geralmente, um fluxo reduzido, a mãe tem alguma cirurgia plástica, que fez uma retirada da glândula, de parte da glândula, aí ela pode ter. Mas se ela tem uma mama íntegra, o peito dela está íntegro, não teve cirurgia, não teve nada, às vezes é mais uma questão da mãe, da gente orientar, e a necessidade que ela não precisa ver. Como é que ela vai saber que o bebê está ganhando o leite dela de uma maneira adequada? Se ele está ganhando peso e se ele está fazendo muito xixi. Com relação ao cocô, o bebê ele pode, em aleitamento materno, fazer 8 vezes, 10 vezes no dia, como pode passar 5 dias, uma semana sem fazer. Se tiver em aleitamento materno exclusivo, vai depender da necessidade do bebê. Bem, doutora, para a gente concluir aqui a nossa conversa, estamos aí no Agosto Dourado, sei que tem uma série de atividades, a própria Maternidade Escola Santa Mônica deve desenvolver, de modo a fazer com que as pessoas entrem e compreendam esse universo, não é, doutora? Sim, a gente está fazendo ações internas, né, na maternidade, que vai ser aberta ao público, e ações externas também com profissionais tanto do estado como do município. Então, essa semana a gente vai falar da parte nutricional, hoje à tarde, com as mães e as servidoras que estão nessa fase, porque o banco de leite, ele também é uma sala de apoio à mulher que amamenta, porque a gente utiliza as servidoras, né, que trabalham aqui na maternidade, quando elas voltam da licença, elas usam o banco para fazer o seu estoque e levar para casa. Então, chega naquele horário que ela sente que o peito está muito cheio. O bebê vinha em aleitamento materno exclusivo. Ela voltou a trabalhar 6 horas, 12 horas. Vai ficar 6, 12 horas sem amamentar.
o leite vai chegar ali com força, então ela precisa fazer essa ordenha até para alívio dela também, para não prejudicar a saúde dela. Então, ela faz a retirada no banco, a gente congela, e quando ela vai para casa, ela leva esse leite congelado. Esse leite vai ser oferecido ao bebê dela. Então, ele mantém ainda o aleitamento, porque ele vai receber só o leite dela e outros alimentos saudáveis, quando é o caso depois de 6 meses. Muito bem, doutora Andréia, eu quero antes de mais nada agradecer a sua participação aqui no programa, parabenizar a todos que compõem aí a Maternidade Escola Santa Mônica. A gente sabe, uma instituição extremamente necessária, muito bem-vinda, que precisa ser cada vez mais modernizada, de modo a acolher essas mães, principalmente as mães que chegam por lá, que chegam às vezes em condições adversas e que tem sempre uma equipe aí de braços abertos para receber, doutora. Eu agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, todo o apoio que vocês dão, né, nas nossas campanhas, e quero convidar as mães que estão amamentando e que têm excesso de leite, para que lembre do banco de leite, entre em contato, faça uma visita, participe, né, e se conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade nesse período da amamentação, pode ser a mãe, pode ser o pai também, que às vezes o pai também precisa, né, entrar nesse processo todo, e eles sejam direcionados ao banco, que a gente pode acolher de uma melhor maneira e fazer com que essa amamentação ela seja realmente efetivada. Então, eu agradeço o apoio de vocês. Muito obrigado, doutora. Excelente dia para a senhora e para todos aí na Escola Santa Mônica. Doutora Andréia Pinheiro é médica pediatra, neonatologista e coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Escola Santa Mônica.